Retórica de Aristóteles, livro 1, parte 7, Graus do bom e do conveniente. Mas, porque muitas vezes se concorda que duas coisas são convenientes e se discorda sobre qual delas o é mais, convirá, em seguida, tratar do maior bem e do mais conveniente. Entendamos, pois, que o excedente é o excedido e algo mais, e que o excedido está contido no excedente. Maior e mais são sempre relativos a menos, mas grande e pequeno, muito e pouco, são relativos a uma grandeza média. É grande aquilo que há excede, e pequeno o que há não atinge. E o mesmo se dirá do muito e do pouco. Portanto, visto chamarmos bom ao que é preferível em si e por si, e não por outra coisa, ao que todos os seres desejam, e ao que todo ser que adquirisse razão e prudência preferiria, ao que é próprio para produzir e conservar este bem, ou aquilo a que o bem segue, visto também que aquilo por que se faz algo é um fim, e o fim é a causa de todo o resto, e que é bom para cada indivíduo o que relativamente a ele apresenta estas condições, então o maior número de boas coisas é necessariamente um bem maior do que uma só coisa, ou um número mais pequeno delas, desde que essa uma ou essas poucas coisas se contém entre as muitas, pois o maior número excede-as, e o que é contido é excedido. E se o máximo de um gênero excede o máximo de outro gênero, o primeiro excede o segundo. E quando o primeiro gênero é superior ao segundo, o maior do primeiro gênero é superior ao maior do segundo. Por exemplo, se o maior homem é maior do que a maior mulher, os homens são, em geral, maiores do que as mulheres. E se os homens são, em absoluto, maiores do que as mulheres, também o maior homem é maior do que a maior mulher, pois a superioridade dos gêneros e a dos seus representantes máximos são análogas. O mesmo acontece quando um bem é sempre acompanhado por outro, mas nem sempre o acompanha. A consequência pode ser concomitante, subsequente ou potencial, pois o uso da segunda coisa está implícita na primeira. Assim, a vida acompanha a saúde, mas não a saúde a vida. O conhecimento acompanha subsequentemente o estudo, e o roubo acompanha potencialmente o sacrilégio, pois quem comete sacrilégio também pode roubar. As coisas que excedem o que é maior do que algo também são maiores do que esse algo, pois são necessariamente superiores ao maior. E as coisas que produzem um bem maior são maiores, pois isso era o que entendíamos por causa produtora do maior. O mesmo acontece com aquilo cuja causa produtora é maior, pois se a saúde é preferível ao prazer e um bem maior,
então a saúde é um bem maior do que o prazer. E o que é mais desejável em si mesmo é superior ao que o não é em si. Por exemplo, a força é um bem maior que a saúde, pois esta não é desejável por si mesma, ao passo que a força é. E isso era o que afirmávamos ser o bem. E se uma coisa é um fim e outra não, o fim é um maior bem, pois uma é desejável por causa de outra coisa, e a outra por si mesma. Por exemplo, o exercício físico tem por fim o bem-estar do corpo. Igualmente, o que necessita menos de uma ou várias coisas é um maior bem, porque é mais autossuficiente. E ter menos necessidade é precisar de menos coisas ou de coisas mais fáceis. E quando uma coisa não existe ou não pode existir sem outra, mas esta outra pode existir sem aquela, a que não precisa da outra é mais autossuficiente e, por conseguinte, parece ser um maior bem. Se uma coisa é princípio e outra não, ela é maior. E se uma coisa é causa e outra não, ela é maior pela mesma razão, pois sem causa ou princípio é impossível que uma coisa exista ou venha a existir. Se há dois princípios, a que procede do maior princípio é maior. E se há duas causas, a que procede da maior causa é maior. E, inversamente, havendo dois princípios, o princípio da maior é maior. E havendo duas causas, a causa da maior é maior. Fica, pois, claro pelo que se disse que uma coisa pode ser maior em dois sentidos, porque se uma coisa é princípio e outra não, a primeira parece ser maior. E, igualmente, se uma não é princípio, mas fim, mas a outra o é, pois o fim é maior e não o princípio. Como Leódamas disse, acusando Calístrato, que o que aconselhou cometeu mais injustiça do que o que realizou a ação, pois não teria havido ação se não tivesse havido quem o aconselhasse. Inversamente, acusando Cábrias, declarou que o que tinha executado a ação era mais culpado do que aquele que a tinha aconselhado, porque a ação não teria sido praticada se não tivesse havido quem a executasse, pois por esta razão se aconselha, para que se executem os atos. O que é raro é também maior do que o abundante, como o ouro em relação ao ferro, embora seja menos útil, pois a sua posse constitui um maior bem, por ser de mais difícil aquisição. Mas, de um outro modo, o abundante é preferível ao raro, porque a sua utilidade é maior, pois muitas vezes excede poucas, donde se diz: o melhor é a água. Em geral, o mais difícil é maior que o mais fácil, pois é mais raro. Mas, de outro modo, o mais fácil é maior que o mais difícil, pois corresponde ao que desejamos. É também mais importante aquilo cujo contrário é maior e cuja privação é maior. A virtude supera o que não é virtude,
e o vício o que não é vício, pois as virtudes e os vícios são fins, e os contrários não. E aquelas coisas cujas obras são mais nobres e mais feias são também maiores. E as obras daquelas coisas cujos vícios e cujas virtudes são maiores serão também maiores, pois tal como são as causas e os princípios, assim são os efeitos. E tal como são os efeitos, assim são também as causas e os princípios. Coisas cuja superioridade é mais desejável e mais bela são também preferíveis. Por exemplo, é preferível ter a acuidade visual a ter a olfativa, pois a visão é melhor do que o olfato. É mais belo amar mais os amigos do que o dinheiro, de sorte que o amor aos amigos é mais belo do que o amor ao dinheiro. Inversamente, o excesso das coisas melhores é melhor, e o das coisas mais belas, mais belo. Igualmente, as coisas cujos desejos são mais belos ou melhores, pois os maiores apetites são os dos objetos maiores, e os desejos dos objetos mais belos ou melhores são, pela mesma razão, melhores e mais belos. E quanto mais belas e virtuosas são as ciências, tanto mais belos e virtuosos são os seus objetos, pois assim como é a ciência, assim é a verdade, e cada ciência é soberana no seu próprio domínio. E as ciências das coisas mais virtuosas e belas são análogas pelas mesmas razões. E o que as pessoas sensatas, todas, muitas, a maioria, ou as mais qualificadas, julgariam ou têm julgado como um bem maior, é o necessariamente assim, ou em absoluto, ou na medida da sensatez com que emitiram o seu juízo. Mas isto é comum também às outras coisas, pois a substância, a quantidade e a qualidade de uma coisa são como as podem definir a ciência e a sensatez. Mas nós temo-lo dito a respeito dos bens, pois definimos como bem o que cada um escolheria para si se fosse sensato. É, pois, claro que é maior o que a sensatez aconselha mais. É preferível também o que existe nos melhores, ou em absoluto, ou na medida em que são melhores. Por exemplo, a coragem é melhor do que a força. De igual modo, o que escolheria o melhor, ou absolutamente, ou na medida em que é melhor? Por exemplo, sofrer a injustiça mais do que cometê-la, pois isso é o que escolheria o mais justo. E o que é mais agradável é maior que o menos agradável, pois todos os seres buscam o prazer e por eles se deixam seduzir. E estes são os critérios pelos quais temos definido o bem e o fim. É mais agradável o prazer menos doloroso e o que dura mais tempo, e também o mais belo que o menos belo, pois o belo é o agradável ou desejável em si mesmo, e todas as coisas,
de que os homens mais desejam ser autores, quer para si mesmos, quer para os amigos, são bem maiores. E são maiores males aquelas coisas de que eles menos o desejam. E as coisas mais duráveis são melhores que as menos duráveis, e as mais seguras que as menos seguras, porque o uso das primeiras é superior em tempo, e o das segundas em desejo, pois podemos fazer um maior uso de coisas que são seguras quando as desejamos. É assim como se seguem É assim como se seguem as correlações de termos e as formas de flexão semelhantes, seguem-se também as demais coisas. Por exemplo, se corajosamente é mais belo e preferível atemperadamente, a coragem é também preferível à temperança e ser corajoso a ser temperado. E o que todos preferem é melhor do que o que nem todos preferem. E o que a maioria prefere é melhor do que o que prefere a minoria. Pois, como dissemos, o bem é o que todos desejam, de sorte que será maior bem o que mais se deseja. Também o que preferem os oponentes, ou os inimigos, ou os juízes, ou aqueles a quem estes julgam, pois num caso é, por assim dizer, o veredito de todo o povo, no outro, o das autoridades e dos competentes. Umas vezes é maior bem aquilo de que todos participam, pois seria uma desonra não participar. Mas outras é aquilo de que ninguém, ou muito poucos, participam, pois é mais raro. Também as coisas mais dignas de elogio, porque são mais belas e, de igual modo, aquelas cujas honras são maiores, pois a honra é uma espécie de recompensa pelo mérito, e aquelas cujas penas são maiores, e as que são maiores do que as que se reconhecem como grandes ou o parecem. Também as mesmas coisas parecem maiores quando divididas em partes, pois parecem superiores a um maior número de coisas. Pelo que também diz o poeta que as seguintes palavras persuadiram Meléagro a levantar-se para lutar. Abre aspas. Quantos males sobrevêm aos homens cuja cidade é tomada? O povo perece, o fogo destrói a cidade e estranhos levam os filhos. Fecha aspas. A combinação e acumulação, como em Epicarmo, produzem o mesmo efeito, pela mesma razão que a divisão, e porque isso parece ser a origem e a causa de grandes coisas. E porque o mais difícil de obter e o mais raro é maior, também as ocasiões, as idades, os lugares, os tempos e as faculdades engrandecem as coisas. Pois se uma pessoa faz coisas acima da sua capacidade, da sua idade e do que os seus semelhantes podem fazer, e se essas coisas se fazem de tal maneira, em tal lugar ou em tal tempo, terão a grandeza das coisas belas, boas e justas, e dos seus contrários, donde o epigrama ao vencedor olímpico, abre aspas, antes
levando aos ombros um duro jugo, transportava peixe de Agros para Tegeia. Fecha aspas. E Ifícrates louvava-se a si mesmo, dizendo de onde tinha chegado a tão alto. Também o que é natural é maior do que é adquirido, porque é mais difícil. Donde também diz o poeta: eu sou o meu próprio mestre. E a maior parte do grande é também mais desejável. Como Péricles disse na sua oração fúnebre, que a juventude fora arrebatada da cidade como se do ano se tivesse arrancado a primavera. Também o que é útil em situações de maior necessidade, por exemplo, na velhice e nas enfermidades. E de duas coisas é preferível a que está mais próxima do seu fim. Também a que é útil a uma pessoa é preferível a que é útil em absoluto. E a que é possível é preferível à impossível, pois uma é-nos útil e a outra não. Também as coisas que pertencem ao fim da vida, pois são mais fins as que estão mais próximas do fim. E as que são conformes à verdade são preferíveis às que não são conformes à opinião. O que é conforme à opinião define-se como aquilo que não se escolheria se devesse ficar oculto. E por isso poderia parecer que é preferível receber um benefício a fazê-lo, pois escolher-se-ia o primeiro, ainda que passasse despercebido. Mas parece que não se escolheria fazer o benefício se ele ficasse oculto. São preferíveis também aquelas coisas que se querem mais em realidade do que na aparência, porque estão mais próximas da verdade. E por isso se diz que a justiça tem pouco valor, porque nela o parecer é preferível ao ser. Não é esse, porém, o caso da saúde. Prefere-se também o que é mais útil sob múltiplos aspectos. Por exemplo, o que é mais útil para viver, viver bem, sentir prazer e praticar belas ações. Por isso, a riqueza e a saúde parecem ser os maiores bens, pois têm todas estas qualidades. E o que é menos doloroso e é acompanhado de prazer é um maior bem, pois é mais do que um bem, uma vez que o prazer e a ausência de dor são ambos bens. E de dois bens, o maior é o que, acrescendo ao mesmo, faz o todo maior. E as coisas cuja presença não passa despercebida são maiores do que aquelas em que passa, pois aproximam-se mais da verdade. Por isso, ser rico parecerá ser um maior bem do que aparentá-lo. E o que é muito apreciado, ou porque é único, ou porque é acompanhado por outras coisas, é um maior bem. Por isso, a pena não é igual se alguém tira um olho a quem só tem um, ou o tira a quem tem os dois, pois aquele se priva do que mais aprecia. Temos até aqui enumerado quase todas as premissas de que é necessário tirar as provas para aconselhar e dissuadir.